Olá, sejam bem-vindos, amados amigos, irmãos, queridos, todos que estão nos assistindo. Esse é o Celebrando a Recuperação da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. Esse é o canal da Quarta Igreja, no qual transmitimos semanalmente esse programa Celebrando a Recuperação. Esse é o final, nós estamos encerrando o mês de Setembro Amarelo, que é de prevenção ao suicídio. Hoje nós teremos a oportunidade de ouvir o pastor Cláudio Eduardo, que vai nos falar sobre a felicidade. E que felicidade poder ouvi-lo mais uma vez. No louvor teremos o casal Bruno e Raquel, que nos trará um lindo louvor chamado Vim para Adorar-te. Então, eu queria dizer que eu sou Sidney, um servo amado do Senhor Jesus, que venho lutando, trabalhando a minha recuperação de algumas mazelas, tipo baixa autoestima, timidez, procrastinação, e venho vencendo dia a dia. Esse é um trabalho diário, dia a dia, um dia de cada vez. Vamos orar pelos irmãos, então. Bendito Deus, amado Pai, mais uma vez estamos a falar com o Senhor, a pedir a Tua orientação, a Tua direção para mais esse programa, Senhor, que vamos que vai ter nessa noite, Senhor, quando o casal irá louvar para nós em Teu nome e que o pastor Cláudio irá nos proferir uma reflexão sobre a felicidade. O que é a felicidade? Pai amado, nós te pedimos que Tu venhas abençoar grandemente, Senhor, as nossas vidas. Capacita o pastor Cláudio, Senhor, na ministração da Tua palavra. E que todos quantos estejam ouvindo nessa noite possam sair daqui extasiados, cheios da presença do Espírito Santo nas suas vidas. Pai, orienta-nos, capacita-nos, dá-nos sabedoria, Senhor, para entendermos e praticarmos a Tua palavra. Pedimos isso não porque nós merecemos, mas pelo Teu imenso amor. Em nome de Jesus. Amém. Luz do mundo vieste.
meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Boa noite, é uma alegria poder estar junto com você no Celebrando a Recuperação da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. E tem sido assim um momento maravilhoso caminharmos juntos durante esse mês de setembro. Setembro Amarelo, que é o mês dedicado à prevenção ao suicídio. Tivemos excelentes palestras durante esse mês e me coube a tarefa de encerrar o mês de setembro pensando um pouquinho num tema que chama muito a atenção, que se chama felicidade. E aí, quando eu começo a pensar na felicidade, eu quero não usar só a palavra felicidade, mas dizer chamados para a felicidade. Eu, normalmente, como pastor, teólogo, eu entendo que nós não fomos criados, ou seja, na nossa programação original, não está tristeza, não está sofrimento, não está a morte, não está a dor e nada daquilo que precisamos conviver em nossos dias. Nós fomos criados para vivermos uma vida de plena felicidade. Mas para isso eu tenho que pensar o que é felicidade, né? Porque muitas vezes nós distorcemos a respeito do que significa a palavra felicidade, ou alguém ser feliz. Mas vamos orar, vamos clamar ao Senhor, porque entendemos que Deus há de nos ajudar e nos abençoar durante esses momentos que passaremos juntos. Pai querido, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos permitido estar não só na tua presença, mas vivenciarmos experiências maravilhosas e tremendas contigo. E agora, fala o meu coração, fala os nossos corações, para que também nesta noite sejamos abençoados por ti e que possamos estar abrindo mão dos nossos conceitos e crenças pessoais e deixando que o seu Santo Espírito nos oriente, nos conduza, nos abençoe, nos dando a direção. Nós te oramos, te louvamos, te glorificamos, no nome que é sobre todo nome, o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Quando eu penso em felicidade, não sei se você já assistiu um filme que é de 2007, que tem o título A Procura da Felicidade. Eu já assisti esse filme pelo menos umas 3 ou 4 vezes. E às vezes eu pego, como eu fiz agora há pouco, e assisti novamente. É tão interessante que quando a gente vai caminhando nessa história, que o autor do filme diz que foi baseada em fatos reais, eu encontro uma pessoa que vive nos Estados Unidos, provavelmente década de 80, um vendedor de um material que ninguém quer comprar,
um scanner que ele sai oferecendo nos consultórios médicos e a única coisa que ele recebe é a porta na cara, porque as pessoas acham aquele aparelho caro, acham que aquele aparelho não é necessário, e ele passa dias e dias tentando vender aquilo que ele comprou, ou seja, ele fez um investimento de todas as suas economias naquele projeto que está dando totalmente errado. Então, a história do filme, A Procura da Felicidade, mostra alguém com dificuldades financeiras, mostra alguém que começa a enfrentar problemas familiares, porque a dificuldade financeira vai desencadear problemas no ambiente da família, até ele ser abandonado pela esposa. Ele está desempregado, ele agora ele e o filho, ele é despejado do imóvel que morava, precisa morar em abrigos que eram oferecidos pela prefeitura, ele dorme em alguns momentos na estação do metrô. Então a gente vai vendo que tudo vai se desencadeando para uma desgraça, até que ele consegue um trabalho, mas é um trabalho sem salário, que ele iria ter que trabalhar durante 6 meses para poder, então, depois de 6 meses, a empresa, entre vários candidatos, escolher um que seria aquele que seria contratado. É tão interessante que você vê, né, a história desse filme, alguém com perseverança, alguém com determinação, e um dos episódios que eu considero lindo no filme é porque ele está sempre repetindo: nós vamos sair dessa, tudo vai se resolver. Ele demonstra uma esperança, ele demonstra uma confiança de possibilidade de coisas melhores, de dias melhores. Num outro momento do filme, mesmo no meio de toda essa turbulência, depois que ele prepara ali um alimento para eles comerem, ele diz, pergunta para o filho se o filho é feliz, o filho diz, e ele diz, eu também sou feliz porque você é feliz. Ou seja, há uma ideia de uma definição de felicidade que muitas vezes foge aos nossos conceitos ou foge à nossa visão e à nossa crença. Quando eu olho para a história desse filme, a moeda americana tem a palavra liberdade e confiamos em Deus. E eu olhando para aquela moeda num momento de desespero, ele se reafirma como alguém que vivencia a sua liberdade de ser protagonista na sua história e confia no Deus eterno, do Deus Todo-Poderoso, para poder vivenciar esses momentos ruins que acontecem e acontecem com todo mundo. Existem momentos, existem situações, existem circunstâncias que passamos por problemas. Existem momentos, existem circunstâncias que precisamos enfrentar. E existem, inclusive, situações que enfrentaremos e precisaremos de ajuda, e precisamos saber pedir ajuda, precisamos estar abertos a recebermos ajuda. Mas, como pastor, não vim falar aqui do filme A Procura da Felicidade. Mas se você tiver um tempinho depois, num momento de lazer ou com família, assista esse filme. Veja que lições você pode tirar dele, veja como você pode aproveitar as oportunidades quando as coisas ruins estão acontecendo para tomar decisões que sejam positivas e que sejam prazerosas na sua vida. Caminhando na Bíblia, nós temos, por exemplo, o salmista Davi. Davi, ele cometeu pecados, como eu e você cometemos pecados. E no meio da vivência, da sua experiência de pecado, ele até confessar o seu pecado, até ele mostrar a Deus que o seu coração estava arrependido, ele se sentia esmagado, ele se sentia massacrado. E aí é interessante observar, ele se sentia desse jeito porque ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele tinha feito contra Deus, ele sabia o que precisava fazer, mas não estava ainda disponível para ver o agir de Deus na sua vida. O Salmo de número 32 é uma poesia muito bela a respeito da felicidade.
E o salmista Davi diz assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Quando eu começo a caminhar, às vezes as pessoas querem separar a área espiritual do restante da vida. É impossível fazermos isso. Nós somos um todo. O ser humano é um ser espiritual, mas nós também temos a parte material, física. Nós fomos criados espiritualmente à imagem e semelhança do Criador, ao mesmo tempo em que nós somos animais racionais, da classe dos mamíferos, mas isso é um conjunto, é um todo. Eu lembro de alguém que já tinha me dito que corpo sem alma é defunto, alma sem corpo é fantasma. Como eu não acredito em fantasma, não tem como caminharmos juntos, separado, ou seja, é um conjunto o ser humano. E a parte espiritual, ela precisa estar o tempo todo sendo trabalhada, porque independente de crença, independente de credo, independente de religião, nós somos seres espirituais também. E a espiritualidade é o caminho para a busca, ou é o caminho para a visão do que importa, do que é feliz, o que significa ser feliz. E para sermos felizes, não é através da motivação externa, como alguns acham que um casamento, que um filho, que recursos financeiros, um bom trabalho, a conclusão de um curso superior, tudo isso nos traz alegria. Mas a felicidade, ela, para ser algo extremamente real e completo, ela tem que preencher a sua espiritualidade, as suas emoções e a sua racionalidade. Porque se não for desse jeito, alguma coisa sempre haverá ou fará falta. Quando eu olho o salmista Davi, eu vejo um homem feliz. Eu vejo alguém que na sua intimidade com Deus, nos salmos que ele escreveu, na sua experiência como rei, de alguém que era feliz, era alguém que era realizado. Afinal de contas, o menino que era pastor de ovelhas, ele chega a um patamar de superioridade política no meio do teu povo que ele nunca imaginou. Ele vinha de uma família humilde, ele era pastor de ovelhas, ele cuidava de ovelhas, ele era alguém do campo, ele cheirava ao campo, mas agora ele é rei. Rei de Israel, rei do povo de Deus. É tão interessante eu observar aquele menino que olha para a grandeza de Golias e toma a decisão de que dizer assim, eu vou derrubar esse gigante. É decisão, é coisa que você escolhe. Eu fico tentando viajar e imaginar a felicidade dele usando as ferramentas que ele tinha. Se você vai na história, Saul quis botar nele uma armadura, mas não tinha armadura que coubesse em Davi. Davi era raquítico, estava saindo da adolescência, não cabia nele a armadura. Ele arranca aquilo tudo e ele diz, eu vou com o meu Senhor que já me ajudou a vencer outras batalhas, e eu vou vencer essa batalha no nome do Senhor. Às vezes nós estamos caminhando na busca da felicidade ou estamos nos sentindo infelizes, mas esquecemos quem está conosco, quem nos acompanha e quais foram as ferramentas que o Senhor colocou em nossas mãos para vencermos os desafios que nos cercam. Pensando ainda, Davi tinha uma funda, Davi tinha algumas pedrinhas, seixos que ele pegou no rio, e foi com isso que ele conseguiu
vencer o grande desafio do Golias que afrontava o povo de Deus. E se você observar direitinho a história, ele usa a própria espada de Golias para decepar a cabeça de Golias. Mas essa parte eu não conto na história das crianças. Deixo o Golias cair com a pedradinha na testa, mas foi assim. E aí então, esse homem agora, já num estágio de maturidade, depois de ter pecado contra o Senhor, depois de ter enfrentado vários problemas na sua vida, ele primeiro diz assim: olha, eu sou feliz porque as minhas transgressões foram perdoadas. Não se esqueça, todo pecado é contra Deus e nós pecamos. E muitas vezes alguns querem colocar tamanho de pecado. Não existe tamanho de pecado. O problema são as consequências do pecado, ou o problema é a maneira como nós estamos vendo as nossas transgressões. E aí, quando eu me sinto perdoado por Deus, e às vezes a coisa mais difícil não é Deus me perdoar, é eu mesmo me perdoar. Porque nós vivemos o tempo inteiro nos culpando das coisas que dão errada na nossa vida, enquanto poderíamos aprender com os erros para vislumbrarmos, para observarmos, para olharmos para frente, partirmos para frente e entendermos que Deus tem coisas tremendas para nos dar, experiências maravilhosas que podemos aproveitar. E aí no Salmo 32 ainda, Davi diz: como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa, que não tem hipocrisia. Eu não preciso, às vezes sofremos, às vezes somos infelizes porque nós estamos preocupados em que tipo de papel eu tenho que apresentar diante das pessoas. Seja você mesmo diante de Deus, seja você mesmo diante de você mesmo. E se existem coisas na sua vida que precisam ser mudadas, coloque diante do Senhor. Não existe pessoa perfeita. A perfeição nós vamos alcançar na glória em Cristo Jesus. As nossas imperfeições, as nossas dificuldades, as nossas falhas, elas precisam ser ajustadas. Eu preciso estar trabalhando nisso. Mas isso não me impede de vivenciar experiências maravilhosas com meu Deus, o Criador e Senhor da minha vida e da sua vida. Então, quando o salmista Davi fala de felicidade, é porque ele experimentou momentos de muita tristeza na sua vida. Imagina, adultério e as consequências do adultério. Depois, um dos seus filhos se levanta contra ele e tenta se tornar rei no lugar dele. Coisas que trazem tristeza ao coração do pai, ao coração do homem Davi, ao coração das pessoas. Talvez você esteja enfrentando uma série de dificuldades que estejam trazendo tristeza ao seu coração agora. Mas não esconda os seus sentimentos, não esconda a sua vida do Deus eterno, do Senhor. Porque é Ele que tem poder para poder te ajustar o teu viver. E aí então, Davi diz que ele, num determinado tempo, ele escondeu os seus pecados. E aí vem a ação psicossomática, né? Porque no momento que ele está escondendo os seus pecados do Senhor, ele está vivenciando um sentimento de culpa terrível. Ele está transparecendo aquilo que ele não é, hipocrisia pura. E então ele está vivenciando essa experiência e isso adoece o corpo. Isso adoece a alma. E nós temos que fugir disso. Você quer ser feliz? Você está em busca da felicidade? Então você precisa ser persistente, você precisa ser sincero, você precisa perseverar, você precisa de determinação, mas você é espiritual também. Então você precisa dizer para Deus, com nome, o que está te incomodando no seu relacionamento com Deus. No ambiente empresarial, no ambiente de trabalho, nós temos uma máxima de que se a pessoa não está bem na família, vai ser também um péssimo trabalhador. Ou seja, a pessoa saiu de casa aborrecido, ele vai chegar no ambiente de trabalho aborrecido e o resultado que eu vou ter desse profissional não será o melhor.
porque não tem como, hoje você tem uma nova visão de ver o ser humano. Antigamente havia aquela história, família e problemas fica da porta do trabalho para fora. Você não consegue, é impossível isso, porque você é único. E para onde você vai, você leva a sua felicidade, você leva a sua tristeza, você leva as suas angústias, você leva os seus problemas. Então, o que nós precisamos aprender a fazer é sermos felizes, independente das circunstâncias em que estivermos vivendo, estivermos caminhando, estivermos passando. Então, as dores do corpo e as dores da alma incomodam tremendamente. Davi, então, ele começa a dizer que é muito feliz as pessoas que fazem de Deus o seu Senhor e que permitem que Deus, de uma maneira tremenda, né, atue de forma plena e completa na sua vida. E aí eu queria te dar algumas sugestões. Por exemplo, o passado é lição. Nós não temos amnésia. Eu não esqueço do meu passado. Mas eu posso deixar que a forma como Deus trabalha a minha vida faça com que os meus erros do passado sirvam-se apenas de lição para que eu não venha cometê-los no futuro. Então, da mesma forma como Davi fala de felicidade, eu quero te fazer um convite a viver essa perspectiva. Primeiro, seus pecados são perdoados. Coloca diante do Senhor. E ao mesmo tempo, não julgue o pecado dos outros não, que cada um dá conta de si mesmo a Deus. E aí, as transgressões são perdoadas. E Davi dá uma força tão tremenda ao perdão de Deus, porque ele diz, os seus pecados são apagados. Mas engraçado, você recebe o perdão de Deus, os seus pecados estão apagados, mas às vezes a gente mantém ele aceso, mantém ele presente na nossa vida. Então, passado no seu passado, vivamos o presente, sonhando com o futuro. O outro aspecto que Davi coloca é que, a partir do perdão, a culpa precisa ser retirada. Então, o sentimento de culpa é algo que traz consequências extremamente terríveis na vida do indivíduo, na vida das pessoas. Se você não consegue se livrar da sua culpa, procure um profissional, procure um psicólogo para estar te ajudando, converse, faça terapia, mas não fique carregando uma carga, um peso que não precisa mais ser carregado. É como se estivéssemos pagando promessa, né? Eu preciso carregar essa cruz. Não precisa. Quem carregou a cruz foi Jesus, porque nós não tínhamos capacidade nem condições de carregarmos a cruz. Então, não vivencie, olha, o Senhor não está atribuindo culpa, desde que não haja hipocrisia na sua vida. A outra questão que eu ainda te chamo a atenção de maneira prática, para que você seja feliz, isso não depende dos outros, não depende de condições externas, isso vai muito, e é importante que você guarde isso, é o seu relacionamento com Deus. Pessoas infelizes são aquelas que sempre está faltando alguma coisa. Nós aprendemos em Deus a valorizarmos o que temos, ao invés de estarmos reclamando do que não temos. Às vezes eu faço uma ilustração falando sobre isso, sobre uma grande fila. E normalmente nós estamos no meio dessa fila. E aí a gente olha para frente da fila e achamos que quem está na nossa frente está melhor do que a gente, porque vai chegar primeiro em algum lugar. E ao mesmo tempo olhamos para trás. Olha para trás da fila. Tem muita gente que está atrás da fila. E é muita gente mesmo atrás da fila. E nós estamos no meio dessa fila. Existem coisas que nós já vencemos e existem outras que precisamos trabalhar e precisamos buscar. Nós temos uma dificuldade nesse relacionamento, nessa caminhada, na busca daquilo que seja o que nos satisfaz. E existem duas coisas que eu quero ainda compartilhar com você.
Uma é o profeta Abacuque, que chega diante do Senhor e começa a questionar a tudo aquilo que está à sua volta. Ele não consegue conceber, parece que o mal está prevalecendo o bem. E na sua relação com Deus, o livro de Abacuque são 3 capítulos, de questionamento, de respostas para o Senhor. É como se nós estivéssemos hoje na nossa sociedade enfrentando uma pandemia, desemprego, a inflação está subindo, a violência está crescendo assustadoramente nas grandes cidades, e perguntar: Deus, onde é que o Senhor está? O que o Senhor está fazendo? O Senhor não está vendo isso? Deus está vendo todas as coisas. E eu tenho dito, é nossa responsabilidade como cristãos continuarmos mostrando que há esperança, e a esperança é Cristo Jesus. E aí eu gosto muito da forma desse hino de louvor que Abacuque coloca, porque ele chega e coloca assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar alternaneiramente. Ou seja, Deus me leva a lugares altos, Deus me leva a ter uma posição de fortalecimento da minha fé, mesmo em meio à crise. Problemas nós temos, dificuldades enfrentamos, mas precisamos aprender a ser feliz. E aí, quando a gente fala dessa busca, dessa procura pela felicidade, tem um hino no cantor cristão que ele retrata muito bem isso. Ele fala: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Independente das circunstâncias, eu sou feliz porque eu tenho Jesus. Mas se você precisa de ajuda, procure um profissional, busque ajuda, converse com alguém, porque nós somos humanos. E seres humanos são seres relacionais. Fomos criados por Deus para vivermos em coletividade, em comunhão. Então, às vezes, precisamos de um ouvido amigo, ou sermos um ouvido amigo nesses momentos de dificuldade. Mas nem tudo está perdido. Confiamos em Deus e sabemos que o Deus eterno, Deus todo-poderoso, é quem nos dá a direção para todas as coisas. É Deus que está à frente de todas as coisas. O problema é que muitas vezes nós não nos colocamos à disposição do Senhor para vermos o seu agir na nossa vida. E quando a gente pensa e caminha em tudo isso, eu lembro da forma como o nosso dinheiro também tem escrito: Deus seja louvado. Então, a cada tostão que você usa, a cada nota de real que você pega na sua mão, está escrito ali: Deus seja louvado. Que Deus seja louvado pela sua vida. Que Deus seja louvado pela sua disposição. Que Deus seja louvado pela sua felicidade, pela maneira do teu relacionamento com Ele. E voltando ao filme A Procura da Felicidade, talvez esse filme fale de coisas materiais, mas mostra que a felicidade muitas vezes está ali pertinho de você, está dentro de você. A única coisa que está faltando é você abrir espaço para ela. Na década de 70, 80, tinha uma música que dizia que a felicidade foi embora. Ela não vai embora não, tá? Saiba disso. Ela está contigo. A única coisa é você dar vazão a ela, para que ela faça com que você, como uma pessoa feliz, diante do Senhor, ajude na transformação espiritual, social do mundo que vivemos. Que Deus te abençoe ricamente neste dia. E não se esqueça, sou feliz com Jesus.
sou feliz com Jesus, meu Senhor. Que sejamos felizes e que possamos caminhar com Deus e que as experiências desse Setembro Amarelo nos ajude a entendermos que a vida é um presente do Senhor. E como presente de Deus, o Senhor Criador nos criou para uma vida de plena felicidade. Fique com Deus, oremos mais uma vez ao Senhor agora e que você possa, já na próxima quarta-feira, continuar junto com celebrando a recuperação da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro, em novos projetos, em novas expectativas, novas palestras, sabendo que carregamos toda uma carga que muitas vezes nós não precisamos. Então, dispensa o peso que você não precisa carregar e vamos juntos com Cristo fazer a diferença nesse mundo. Oremos. Obrigado, Pai de amor, por esta noite. Obrigado pelo teu propósito, pelas pessoas que estão aqui. Te agradecemos, a Deus, pela vida do Sidney, pela disposição como um filho amado teu na direção deste programa junto à Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. Abençoe a liderança da Quarta Igreja na pessoa do seu pastor, o pastor Lúcio, e a cada um de nós. Que o Senhor também esteja nos abençoando. Obrigado pelas pessoas que foram convidadas durante esse mês e se dispuseram a falar sobre vida abundante em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê a tua direção, pois é no nome de Cristo que estamos. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós pudemos, mais uma vez, louvar o teu nome com os nossos corações, com o louvor que foi proferido, pela mensagem que foi proferida e que foi do fundo do nosso coração e que podemos agora continuar extasiados, cheios da tua presença, do teu Espírito Santo enchendo os nossos corações. Dá-nos uma noite abençoada, uma semana ricamente cheia do teu Espírito Santo. Queria deixar para a reflexão dessa semana um texto de Romanos 14, versos 17, para que a gente possa refletir. Uma boa noite e fiquem com Deus.